Tudo bem, gente? Tranquilo? Hoje temos aqui o PET volume 3, é o Plano de Estudo Tutorado 8º ano do Ensino Fundamental, e vamos iniciar a correção com a semana número 1, que tem como objeto de conhecimento o polígono regular. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então, o tema de hoje, polígono regular. Aí eu deixo uma dica aqui para vocês. Na descrição do vídeo, você encontra a correção da próxima semana, beleza? Bom, antes de iniciar as atividades, eu sugiro a vocês a leitura do PET. Lá tem muito conteúdo, então vale a pena efetuar a leitura, beleza? Questão número 1. Você se lembra que no PET 2 do segundo bimestre de 2021, trabalhamos os ângulos internos de um polígono de 3 lados, triângulo, e 4 lados, quadrilátero. Se n é o número de lados do polígono, a soma dos ângulos internos SI pode ser determinada pela fórmula. SI é igual a n menos 2 vezes 180. Por exemplo, no caso de triângulos, se tem SI igual 3 menos 2, 3 porque o triângulo tem 3 lados, vezes 180. Então, 3 menos 2, 1, vezes 180, 180. E no caso dos quadriláteros, se tem SI igual 4 menos 2 vezes 180, 4 porque o quadrilátero tem 4 lados, então 4 menos 2, 2, vezes 180, 360. Então é só substituir aqui a quantidade de lados que tem o nosso polígono. Observe a tabela abaixo, em que cada um dos polígonos regulares recebe um nome especial. Complete a tabela com os nomes, número de lados iguais, número de ângulos internos iguais, com a soma e medida em graus de I, no caso de cada ângulo interno, número de ângulos externos iguais, com a soma e medida em graus de E, no caso o ângulo externo, o número de diagonais de cada polígono regular. Então, vamos colocar aqui a tabela e nós iremos preencher. Vamos começar com o que está mais simples, beleza? Então, o polígono de 3 lados recebe o nome de triângulo. Um polígono chamado quadrado, ele possui 4 lados. Um polígono com 5 lados é o pentágono. Um polígono chamado hexágono, ele possui 6 lados. E com 7 lados recebe o nome de heptágono. O eneágono é um polígono de 9 lados. E com 8 lados é o octógono. E o polígono chamado decágono, ele possui 10 lados. Tomar cuidado que ficou invertido aqui a sequência, beleza? Bom, o polígono que tem 3 lados, ele possui 3 ângulos internos. Então, o número de ângulos internos é 3. Se tem 4 lados, 4 ângulos internos. Se tem 5, é 5. Se tem 6, é 6. Se tem 7 lados, são 7 ângulos internos. Se tem 9 lados, 9 ângulos internos. Se tem 8, é 8. E se tem 10, é 10. Beleza? Isso também acontece com o número de ângulos externos. Se tem 3 ângulos internos, tem 3 ângulos externos. Se tem 4 ângulos internos, tem 4 ângulos externos. E assim por diante. Lembrando que ficou trocado, né? Se tem 9 ângulos internos, tem 9 ângulos externos. Beleza? Aí pediu agora a soma dos ângulos internos e quanto mede cada ângulo interno. Aqui pediu a soma dos ângulos externos e quanto mede cada ângulo externo. Eu vou fazer primeiro a soma dos ângulos externos, porque é o mais fácil. Sabe por quê? Porque a soma dos ângulos externos, olha aqui, é sempre 360 graus. Então, num triângulo que tem 3 lados, a soma dos ângulos externos é 360 graus. No quadrilátero tem 4 lados, a soma dos ângulos externos também é 360. Então, em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos sempre vai ser igual a 360. Dependente da quantidade de lados, a soma dos ângulos externos é 360. Beleza?
E aí fica fácil calcular quanto mede cada ângulo interno. Lembrando que os polígonos são regulares. Todos os ângulos são iguais, são congruentes. Então, por exemplo, eu sei que a soma é 360 e tem 3 ângulos. Então, 360 dividido por 3 dá 120. Então, cada ângulo externo vale 120. Eu tenho 4 ângulos externos. A soma é 360. Então, 360 vezes 4, ou melhor, dividido por 4, vai dar 90. Depois, 360 dividido por 5, isso vai dar 72. 360 dividido por 6, isso vai dar 60. 360 dividido por 7, eu não sei. Daqui a pouco eu volto nele. 360 dividido por 9, isso vai dar 40, né? 4 vezes 9, 36, então 40. 360 dividido por 8, isso dá 45. E 360 dividido por 10, isso vai dar 36 graus. E 360 dividido por 7, vou pegar uma calculadora para poder facilitar o nosso cálculo, mas vai dar 50, alguma coisa. Então, 360 dividido por 7, isso vai dar aproximadamente 51,4. Então, 51,4 graus. Beleza? Então, como eu disse, eu estou fazendo o que está mais cômodo para mim. Agora, o que está fácil de fazer? Está fácil fazer quanto mede cada ângulo interno. Por que está fácil fazer quanto mede cada ângulo interno? Porque o ângulo interno e o ângulo externo, eles são suplementares. Aqui ele fala, olha só, o E é ângulo externo suplementar de I. O que quer dizer esse suplementar de I? Que a soma do interno com o externo vai dar sempre 180. Então, se eu somar o interno com o externo, vai ser sempre igual a 180. Suplementar quer dizer que a soma dos dois é 180. Então, se o externo é 120, quanto vale o interno? É só fazer 180 menos 120, ele vai valer 60. 180 menos 90, o interno vai valer 90. 180 menos 72, o interno vai valer 108. 180 menos 60, 120, o interno vale 120. 180 menos 51,4, isso vai dar quanto? Vai dar 129,6, aproximadamente. Se o externo vale 40, o interno vale quanto? 180 menos 40, 140. 180 menos 45, 135. E 180 menos 36, 144. Beleza? Agora a gente vai fazer o que dá um pouquinho mais de trabalho, que é a soma dos ângulos internos. Aí nós temos duas opções. Como a gente conhece quanto mede cada ângulo interno, e a gente sabe quanto vale, ou melhor, quantos ângulos internos a gente tem, é só multiplicar. Por exemplo, 3 vezes 60, eu tenho 3 ângulos internos, cada um vale 60. 3 vezes 60, 180. 4 vezes 90, 360. 5 vezes 108, 540. E assim por diante. Elton, mas e aquela fórmula a gente não vai usar? Bom, podemos usar também. Mas como eu deixei ela por último, eu posso usar as informações que eu já tenho. Mas nada impede a gente de usar essa fórmula. Por exemplo, se o polígono tem 6 lados, eu sei que SI é igual a N menos 2 vezes 180. Então, se ele tem 6 lados, vai ficar de que jeito? Vai ficar SI é igual a 6 menos 2 vezes 180. Então, 6 menos 2, 4, vezes 180, vai dar 720 graus. Que é a mesma coisa que fazer aqui 6 vezes 120. 6 vezes 120 também dá 720 graus. Aí, se fosse heptágono, se fosse 7 lados, com a fórmula ficaria assim, né? SI é igual. No lugar do N, a gente coloca 7 menos 2 vezes 180. Então, 7 menos 2, 5 vezes 180. Isso aqui vai dar 900 graus. Se eu multiplicar 7 vezes 129,6, vai dar muito próximo de 900. Lembrando que esse valor foi aproximado e esse também. Beleza?
Depois, 9 vezes 140, 9 vezes 0, 0. 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 1, 9. Com 3, 12. Então, 1.260. 8 vezes 135. Então, 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28, vai 2. 8 vezes 1, 8. Com 2, 10. Então, 1.080. E, por último, 10 vezes 144, 1.440. Beleza? Então, eu fui completando a tabelinha do jeito mais fácil possível. Tá? Se eu começasse com esse, eu teria que fazer a fórmula de todos. Como eu comecei pelos ângulos externos, acabou facilitando o desenvolvimento. Voltando aqui, né? Falta calcular aqui o número de diagonais. Bom, o número de diagonais, aí sim a gente vai ter que utilizar a fórmula. Então, eu vou apagar aqui a parte de baixo. Vamos calcular o número de diagonais de cada polígono. Então, a fórmula está aqui do número de diagonais. Vou colocar ela aqui no cantinho. Então, o número de diagonais é igual a n que multiplica n menos 3. O resultado a gente divide por 2. Então, essa é a fórmula do número de diagonais. Bom, o triângulo ele não tem diagonal. Até porque o triângulo tem 3 lados. 3 menos 3, 0. 0 vezes qualquer número, 0. Dividido por 2 vai dar 0. O quadrado ele tem 2 diagonais. Imagina se essa tabela fosse um quadrado. A gente sabe que não é, a gente sabe que é um retângulo. Mas se fosse um quadrado, teria aqui uma diagonal e aqui 2 diagonais. Então, o quadrado ele tem 2 diagonais. E o pentágono? Aí a gente pode começar a utilizar a fórmula. Então, diagonal é igual, no lugar do n, coloca 5, vezes, no lugar do n, coloca 5, menos 3, dividido por 2. E aí nós temos 5 menos 3, 2, vezes 5, 10, dividido por 2. 10 dividido por 2, isso vai dar 5. Então, nós temos aqui 5 diagonais. Beleza? Bom, continuando. Agora a gente vai fazer o hexágono. Então, no lugar do n, a gente vai colocar 6. No lugar desse n, a gente vai colocar 6. E vamos resolver. Então, vamos lá. Vai ficar aqui 6 e aqui 6. 6 menos 3, 3. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 2, 9. Então, aqui nós temos 9 diagonais. Vamos fazer o próximo agora. Então, vou apagar aqui o 6. E o próximo é exatamente o heptágono, 7 lados. Então, aqui é 7, aqui é 7. 7 menos 3, 4. 4 vezes 7, 28. 28 dividido por 2, 14. Então, a gente tem aqui 14 diagonais. Então, apagando o 7. E agora é a vez do 9 lados, né? O eneágono. Então, 9 e 9. 9 menos 3, 6. 6 vezes 9, 54. Dividido por 2, 27. Então, está aqui 27 diagonais. Está acabando. O próximo, 8 lados. Então, está aqui. 8 menos 3, 5. 5 vezes 8, 40. Dividido por 2, 20. Então, o octógono ele possui 20 diagonais. E, por último, a gente tem o decágono, que possui 10 lados. Então, o n é 10. 10 menos 3, 7. 7 vezes 10, 70. Dividido por 2, 35. Então, nós temos 35 diagonais. Agora sim, dando continuidade aí na correção da semana número 1, tem aí a questão número 2. Você já admirou a beleza que existe em um pentagrama que contém a estrela de 5 pontas, construída a partir das diagonais de um pentágono e forma outras figuras como, por exemplo, os triângulos e infinitos pentagramas? Quando Pitágoras descobriu que as proporções no pentagrama expressavam a razão áurea, também conhecida como proporção áurea, ou número áureo, ou número de ouro,
que equivale a um número irracional que vale aproximadamente 1,618, representado pela letra grega φ, toda a comunidade pitagórica adotou o pentagrama como símbolo sagrado de irmandade. O número de ouro está presente em diversas obras arquitetônicas, Pirâmide de Quéops, no Egito, musicais, Quinta Sinfonia de Beethoven, por exemplo, ou artísticas, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que tem a proporção áurea nas relações entre o tronco e a cabeça. Agora é com você, estudante. Use os pontos destacados abaixo para unir os vértices de um pentagrama. Faça um colorido bem bonito e tire uma foto para enviar para o e-mail. Está aqui o e-mail da professora Lili, colocando no assunto pentagrama D. Aí você vai colocar o seu nome completo. Aproveite para escrever na mensagem qual a escola que você estuda e comentar se você está gostando de aprender as atividades com o PET. Então, temos aqui agora 5 pontos. E ele pediu simplesmente para ligar os pontos e formar, então, o nosso pentagrama. Então, vou ligar, fazer aqui em vermelho. Vamos ligar esses 2 pontos. Depois esses dois. Esses 2. Mais 2 pontos. E está aqui, meu pentagrama. Aí você tira uma foto e envia para o e-mail solicitado. Beleza? Então, essa foi a atividade número 2. E para finalizar o PET da semana número 1, nós temos aqui a questão número 3. Você conhece as leis de trânsito que servem para orientar tanto os motoristas quanto os pedestres? Observe as placas abaixo e identifique algumas figuras de natureza geométrica. Você acha importante essas placas? Todos os motoristas e os pedestres devem ter atenção e responsabilidade para aprender a sinalização dessas placas. Então aqui são perguntinhas pessoais, beleza? E nós temos aqui algumas placas que a gente consegue encontrar no trânsito. A minha primeira pergunta: existe diferença no ângulo da placa curva à esquerda e curva acentuada à esquerda? Bom, tá aqui, ó, curva à esquerda, curva acentuada à esquerda. Tem diferença entre essas duas placas? Tem, né? Na curva à esquerda, vou responder aqui, né? Sim, tem diferença. Na curva à esquerda, o ângulo formado é um ângulo obtuso, é um ângulo maior que 90 graus. Então, pois curva à esquerda, o ângulo formado é maior que 90 graus, como eu disse, né? É um ângulo obtuso. Já em curva acentuada à esquerda, é exatamente um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? E curva acentuada à esquerda, o ângulo formado mede 90 graus, é um ângulo reto. Escreva no espaço abaixo os nomes das figuras de natureza geométrica que você identificou e faça uma reflexão sobre a real situação do trânsito na cidade onde você reside. Bom, quais são as figuras geométricas que nós conseguimos observar? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um triângulo, eu tenho aqui um quadrado, eu tenho aqui um octógono e também tenho aqui um círculo. Então, essas são as figuras que eu consegui identificar num primeiro momento. Triângulo, quadrado, octógono e círculo. Talvez aqui também me lembre um retângulo. Beleza? Assim a gente encerra a semana número 1. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E se você quer ter acesso à semana número 2, é só clicar no card que aparece aí logo acima. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.